Olá galera, para quem não me conhece, eu estou criando esse vídeo mais no intuito de me apresentar e para que vocês possam conhecer, quem não me conhece, conhecer um pouquinho da minha história e aí com isso, quem sabe, vocês possam julgar um pouquinho melhor quem é o Alexandre, se é um cara legal, se não é, se é competente, charlatão, enfim, uma introdução inicial para quem não me conhece. Então eu comecei minha carreira médica, me formei em 2002 na Universidade Particular no Rio de Janeiro, Souza Marques. Fui voluntário para servir as Forças Armadas, servi na Marinha, eu pedi para ir para a Amazônia, naquela época eu estava louco para fazer uma viagem dessas e ficar, mas as coisas não funcionam como a gente quer. Então o almirante na época queria um controle maior sobre o número de dispensas médicas que havia na base militar, então resolveu colocar um médico militar lá. E eu, que estava pedindo para ir para um lugar que ninguém queria ir, que era a Amazônia, acabei sendo jogado na diretoria do sistema de armas da Marinha. Eram duas divisões, o CETM, Centros Eletrônicos da Marinha, e o CAN, Centro de Armas da Marinha. E aí lá então servi durante um ano extremamente frustrado, irritado com aquilo. Por quê? Durante toda a faculdade, desde o terceiro ano da faculdade de medicina, quando eu comecei a estagiar, eu estagiei sempre numa grande emergência do Rio de Janeiro, que é o Hospital Municipal Miguel Couto. Então eu estava acostumado com o ritmo de emergência, ver sangue no teto, aquela coisa, ressuscitar a parada cardíaca, tinha feito milhões de cursos de emergência pré-hospitalar e hospitalar. E quando eu queria ir para a Amazônia para ver essas coisas, né, ver coisas diferentes. E aí, de repente me colocam numa salinha enfurnada no fundo de uma base, sem janela, sem ter o que fazer, e eu passava o dia inteiro lá olhando para o monitor do meu computador sem saber o que fazer. E eu estava naquele ritmo de emergencista, aquela coisa sabe, de querer ressuscitar alguém, de querer reviver alguém. Então, para não enlouquecer, eu resolvi arrumar serviço. Comecei a fazer fiz um cronogramazinho, fiz uma listagem no Word mesmo, e comecei a passar essa listagem pela base para todos os servidores, tanto civis quanto militares. E ali eu perguntava, entre outras coisas, se tinha algum problema de saúde, se fumava, se tomava remédio por algum motivo, e fiz um levantamento mais ou menos do que eu tinha de pessoas na base com doença ou sem doença. E aí então, separando o joio do trigo, eu peguei todos aqueles que tinham algum problema de saúde e comecei a separar em blocos. Os hipertensos, os diabéticos, os tabagistas, os obesos, os sedentários, os que têm dor e assim por diante. E ali nisso, eu comecei a montar um cronograma de acompanhamento dessas pessoas e comecei a verificar a saúde deles, os exames deles, e juntei o nutricionista da base, preparei um cardápio especial para os hipertensos e diabéticos, peguei o educador físico da base, juntei um programa especial de acompanhamento dessas pessoas que estavam sedentárias acima do peso, e assim eu fui criando alguma coisa para eu fazer. Naquela época eu namorava uma menina que estava fazendo faculdade de medicina, estava se formando em medicina. E uma vez eu comentando sobre isso com ela, ela falou assim, ué, mas isso está fazendo muito parecido com medicina de família. Eu acabei de passar no estágio na medicina de família na minha faculdade. Eu assim, mas o que é medicina de família? Eu nem sabia o que era medicina de família, já formado. Daí ela me explicou mais ou menos como é que era. Eu pensei, ué, médico de família faz de tudo um pouco. É aquele médico que pode ir para o interior, eu gostava de interior, estar próximo da natureza, fazendo essas coisas, eu nunca fui um cara muito de cidade grande. E no nossa conjuntura atual, isso lá em 2003, 2002, 2003, tinha um grande incentivo do governo, então médico de família ganha bem, comparado com os outros especialistas. Eu falei assim, ué, mas interessante, por que não, né? E aí então resolvi me inscrever na prova de residência e 2 semanas depois eu passei, sem ter muita noção de onde que eu estava caindo, e aterrissei de paraquedas na UERJ. E aí, assim começou minha carreira dentro da medicina. Isso foi alguns anos depois, na verdade. Eu servi em 2003, 2004, 2005 eu fiz prova de residência, fiquei trabalhando no Miguel Couto como emergencista. Então em 2005 eu passei na prova de residência, em 2006 eu comecei minha residência. Caí lá dentro sem ter muita noção do que esperar. Mas na medida que eu fui me familiarizando, estudando, fui cada vez mais me identificando com aquela área de especialidade. Eu fui cada vez mais percebendo que eu já era médico de família e não sabia. E isso foi muito bom, foi muito confortante. Terminei minha residência na UERJ em 2008 e passei no concurso público para Angra. Passei no concurso, não. Eu fui como um contrato temporário para Angra dos Reis, o primeiro médico de família em Angra dos Reis. E cheguei lá vibrando, acabei de sair da residência, estava super animado, implantei o acolhimento, comecei também a fazer o levantamento dos pacientes de risco da minha área, quem era hipertenso de alto risco, baixo risco, médio risco, comecei a criar um cronograma, enfim, fiz o escambau. Comecei a fazer grupo, fiz um curso de terapia comunitária, estava fazendo grupos de terapia comunitária lá, diminuindo a incidência e a prevalência de uso de medicações controladas, estava barato. Daí teve um concurso público,
Nesse concurso, um outro médico, que era um cirurgião geral, que estava cansado do centro cirúrgico, cansou-se do centro cirúrgico, resolveu ir para a atenção primária. E ele se classificou acima de mim no concurso e resolveu ir para aquela unidade onde eu estava. Então eu tive que sair dali e ser colocado em um outro lugar que não tinha nada a ver. Isso me deixou muito chateado, muito triste, até deprimido durante um tempo e tal. Eu acabei largando o Angra dos Reis e decidi voltar para o Rio de Janeiro e começar minha vida no Rio de Janeiro. E aí eu já estava começando a me preparar para fazer consultório particular, alguma coisa assim, não sabia, estava perdido. Surgiu a oportunidade de trabalhar embarcado em plataforma de petróleo. Daí eu achei o máximo, vamos trabalhar embarcado em plataforma de petróleo, fica lá 2 semanas, volta, fica 2 semanas em terra, isso paga bem pra caramba, na época pagava tipo $10 mil para você passar 2 semanas lá. E eu achei, é isso, né, bacana, vamos juntar um pé de meia aí, comprar um apartamento para mim e começar minha vida no Rio de Janeiro. Fui no meu primeiro embarque, não deu muito certo, porque me embarcaram num navio e estava balançando muito, eu enjoei muito, não tolerei, pedi para ir embora e me queimei nesse ramo. E aí sim, surgiu o convite, na lista de e-mail da Sociedade Brasileira de Família, o Gustavo Gusso mandou um e-mail perguntando se alguém tinha interesse em trabalhar em Florianópolis. Eu falei assim, eu tenho, por que não, né? E ele, quando que você pode começar? Eu falei, como assim, quando? Assim, pode para amanhã? Eu falei assim, como assim? Eu tô indo todo o Rio, pode semana que vem? Assim, tá. E aí fui. Peguei minhas coisas, minhas roupas, meu computador, botei tudo no carro e vim para Florianópolis sem conhecer absolutamente nada nem ninguém. Fui morar numa pousada domiciliar durante o tempo e assim comecei. Comecei com um contrato temporário de 3 meses, que foi renovado por um outro contrato de mais 3 meses. Depois fizeram um novo contrato de 1 ano e aí então surgiu o concurso público, eu fiz o concurso e passei. Então agora já estávamos em 2010, eu já estava concursado aqui em Florianópolis, trabalhando no Centro de Saúde do Rio Vermelho e surgiu um convite para escrever um capítulo no caderno de atenção básica sobre parada cardíaca, porque com toda a experiência de emergência que eu tinha e mais o fato de eu ser médico de família, queriam aproveitar esse conhecimento que eu tinha adquirido na época de emergencista. Porque no total eu fiquei entre estagiário e médico clínico contratado, eu fiquei 6 anos numa emergência. Então eu fui nessa reunião lá em Brasília com a Juliana Oliveira, nunca vou me esquecer. Graças a ela então, no final dessa reunião surgiu o convite, Alexandre, olha, não tem nenhum autor aqui para fazer o capítulo de dor lombar, você não quer pegar? Aí eu, olha, tá bom, pego. Então peguei e resolvi entrar de cabeça nessa história, eu estudei um monte, fiz uma revisão e tal, e escrevi um capítulo, foi publicado no caderno de atenção básica. Essa publicação rendeu um convite para escrever um outro material. E depois isso rendeu um convite para apresentar uma oficina no Congresso Brasileiro de Medicina de Família sobre ortopedia. E eu não me sentia seguro ainda para isso. Mas eu não queria deixar passar essa oportunidade, imagina, primeira vez ir para um congresso brasileiro como convidado, achei o máximo aqui. Então eu convidei mais 2 colegas meus, Marcelo Sideri e Fabrício Casanova, e nós 3 criamos então um roteiro de uma apresentação de 8 horas, cada um ia falar de 2 temas diferentes. Se não me engano, eu fiquei para falar de joelho e coluna lombar. E assim foi. E foi o nosso primeiro congresso. Colocaram a gente apresentar um domingo à tarde, no finalzinho do congresso, eu imaginava que não ia ter mais ninguém, num auditório com capacidade para 700, 800 pessoas. E eu apavorado com aquilo. Mas vamos com medo, mas vamos. E apresentamos e foi muito bacana e pronto, quebrou o gelo. A partir daí eu fui convidado então para voltar no ano seguinte no Congresso Sul-Brasileiro de Medicina de Família, em Florianópolis, para apresentar a mesma oficina. Nós viemos de novo, nós 3. No próximo congresso que teve, se eu não me engano, foi em Natal, nesse eu já fui sozinho. E eu já apresentei uma oficina um pouco diferente, no formato de 4 horas, onde eu falei essencialmente dos principais diagnósticos diferenciais de ombro, cotovelo, mão e punho. Daí no próximo congresso foi o de Belém. Nesse eu já fui um pouco mais confiante, já apresentei um assunto, também não me lembro muito bem tudo que apresentei, mas foi um pouco mais completo. E eu lembro que lá em Belém, nesse congresso eu resolvi então criar, eu falei assim, esse negócio está indo bem, está desenvolvendo, vamos criar um curso desse assunto, que eu já vinha conversando com o Fabrício e com o Marcelo desde lá de Brasília, em 2010, e eles não quiseram ir para frente. E eu fui só juntando ideias, materiais, escrevendo. Daí nesse congresso de Belém, eu lembro exatamente, estava no aeroporto, voltando do congresso, já tinha apresentado, foi ali que eu, no aeroporto mesmo, no celular, eu criei a primeira fanpage no Facebook, do curso que na época era chamado Ortopedia Clínica para Médicos de Família. E comecei a postar o que eu tinha de conhecimento, de slides, de conteúdo, e fui postando ali, da maneira que eu achava que tinha que ser. Não tinha nenhum tipo de orientação ou estudo sobre a questão do marketing digital.
Daí no próximo ano teve o congresso, se não me engano, foi de Curitiba. Nesse curso já estava rolando solto. A gente começou a fazer a primeira turma aberta para o público em 2016, porque até então eu fazia cursos pequenos, essencialmente para os médicos ou alunos ou internos ou residentes da UFSC, e era uma coisa assim bem informal. Eu ia até lá, olha, Alexandre, pediram para você dar uma aula para os internos sobre, sei lá, coluna, joelho e ombro nos dias tal e tal, e ela ia. E assim que eu fui começando. Começava com uma aulinha aqui, outra aulinha ali, e depois surgiu em 2014 a oportunidade para fazer o primeiro curso formal para os residentes de medicina de família de Florianópolis. E o curso foi um sucesso. Eu juntei com uma fisioterapeuta, que na época era minha matriciadora do NASF, que me ajudou muito a criar um conteúdo e me ajudar, inclusive até a aprender a examinar bem. Ela me ajudou muito nisso. Criamos esse curso, foi um sucesso em 2014. Esse curso concorreu a um prêmio em Florianópolis chamado Boas Práticas e acabou que, para nossa felicidade, acabou vencendo em primeiro lugar na categoria de gestão. E isso deu uma credibilidade muito grande perante os meus pares aqui em Florianópolis. O secretário de saúde na época, o Daniel Moutinho, então pediu que eu pegasse esse curso e implementasse ele para os médicos da rede de atenção primária. Então essa foi a primeira grande conquista. Vencemos o Boas Práticas e fomos convidados para apresentar o curso, ou para dar o curso para todos os médicos de atenção primária de Florianópolis. E eu já estava pensando em já montar um trabalho estatístico mostrando o antes e depois do curso. Então foi depois de capacitar, eram 90 médicos, se não me engano, ou mais, quando em cada turma devia ter perto de 20, 25, quando estava por volta da terceira turma, já terminando, houveram problemas na prefeitura e tiveram que cancelar o curso porque não queria mais liberar a gente para poder fazer atividades extra, atendimento. Então tivemos o primeiro pedra no caminho. Tudo bem, continuei e assim foi indo. E um dia conversando com meu pai sobre essa ideia de fazer o curso e começar a cobrar por isso e fazer disso um negócio e tal, um business, meu pai enxugou uma pedra, um balde de água fria em mim e falou assim: tá, você vai fazer um curso e o médico que vai fazer esse curso ele vai pagar, e o que ele vai ganhar com isso? E eu assim, como assim vai ganhar conhecimento? Ele assim, por que alguém vai pagar por uma coisa que ele não vai ganhar nada em troco? E aí esse foi o maior balde de água fria que eu me lembro de ter levado nesse trajeto que eu estou seguindo hoje. Mas quando foi 2016, eu lembro direitinho, quando foi em janeiro de 2016, surgiu uma situação, não tinha mais o que fazer, eu precisava de alguma outra forma de gerar renda. E eu falei assim, quer saber? Falei para minha esposa, vamos abrir uma inscrição para esse curso, vamos ver o que acontece. Vamos abrir um curso aqui em Florianópolis, ali num auditório que a gente vai encontrar no Centro-Sul, e vamos ver no que dá. Abrimos a inscrição, rapidamente lotou. Mais de 30 médicos inscritos e gente vindo do Acre, da Bahia, de Recife, Minas, Brasília, do Brasil inteiro. E eu fiquei apavorado com aquilo, assim, caraca, o pessoal tá vindo de tanto lugar, eu não tinha noção que tinha essa demanda. Mas animei muito, né? E ali começou. Então ali começou, foi a primeira turma, depois eu fui fazer mais outra, e mais outra, e mais outra, e assim, os congressos foram vindo, as outras oportunidades foram aparecendo. E bom, assim começou oficialmente o curso de medicina, na época era chamado Ortopedia Clínica para Médicos de Família. Tivemos um problema com uma ortopedista, uma médica ortopedista que se irritou por algum motivo com o nome que era do curso e entrou com uma representação contra a gente, contra a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, que na época já chancelava o curso. E aí ela estava dizendo que a gente estava roubando o espaço dos ortopedistas. E aí, então, por esses e outros motivos, acabei resolvendo mudar o nome do curso para Medicina Músculo-Esquelética. Do ponto de vista, é um nome politicamente correto, sabe? Ninguém é dono desse nome. Não existe a especialidade de Medicina Músculo-Esquelética, portanto, eu não teria como dar problema com nenhuma área. E assim o curso foi desenvolvendo. Quando foi por volta de 2015, então, antes da primeira turma oficial, eu tive a oportunidade de fazer um curso de introdução à acupuntura com um colega que hoje é meu sócio, o Dr. Ari Moré. E esse curso foi um grande game changer. Ele mudou muita coisa da maneira como eu via e como eu tratava dos meus pacientes. E dentro desse curso eu conheci uma coisa chamada dor miofascial e agulhamento seco. Esse assunto no início era muita novidade, para mim era muita coisa, eu não me atrevia a ensinar esse assunto, porque eu não estava aprendendo. Mas lá para 2017 eu já estava bem contente com isso, estava vendo bastante casos e eu fiz um seminário de um curso chamado GEANF, Grupo de Estudos de Acupuntura Neurofuncional do Rio Grande do Sul, um seminário internacional com Mike Cummings,
que é o atual presidente da Sociedade Britânica de Acupuntura. E esse seminário, então, foi um grande avanço que eu tive. Eu aprendi muita coisa lá, muito. E aí, pirei de vez. Eu fiquei apaixonado pelo assunto, comecei a agulhar todo mundo e foi outro grande passo que eu dei na minha carreira nesse assunto e que mudou tudo. Eu fiquei tão apaixonado por esse assunto, pelo agulhamento de pontos gatilho e correção das dores miofaciais, que eu me sentia assim, olha, parecia que eu estava andando de bicicleta, agora eu ganhei uma BMW. Assim, eu quero isso, eu quero cada vez mais isso, porque eu via pacientes com dores de 2, 3, 4 anos com dor e a gente de repente em 1 minuto, 2 minutos, com um procedimento muito simples, resolvia a dor do paciente. E eu pensava, ficar com meus botões assim, eu preciso ensinar isso para os outros, porque não é possível que ninguém nunca ensinou isso para a gente na faculdade e nem na residência. E tem tanta gente assim com dor, tem tanta gente sofrendo e a gente não consegue resolver com aquela receitinha de bolo que nos ensinaram, de dar um anti-inflamatório, pedir o exame, caminhar para o ortopedista, não resolve, o paciente sempre voltava e sempre angustiava. Para vocês terem uma noção, eu fiz um levantamento estatístico. Em 2010, quando eu mal conhecia nada sobre esse assunto, eu encaminhei quase 60 pacientes para a ortopedia ao longo do ano e em torno de 4 ou 5 pacientes para fisioterapia. Depois que eu fiz esse curso de introdução à acupuntura e eu fiz esse seminário, essas coisas todas, os meus encaminhamentos para fisioterapia, ao longo do tempo, meus encaminhamentos para ortopedia já caíram, certo? Fui aprendendo o assunto, fui entendendo que o ortopedista era um cirurgião e grande parte dos problemas que vinham na atenção primária não eram cirúrgicos. Mas depois que eu aprendi a usar a agulha como ferramenta de tratamento, os encaminhamentos de fisioterapia despencaram também. E quando eu vi esse resultado, eu falei assim, não, isso aí não é possível que só eu saiba desse assunto. Os outros precisam ter noção disso. Isso é uma mina de ouro que precisa ser investida em termos de saúde pública. Imagina você diminuir 90% de encaminhamentos para ortopedista e fisioterapia e aumentar em 90% sua resolutividade a longo prazo. Isso era mágico, eu estava me sentindo assim, uma pessoa muito privilegiada e queria muito passar isso para o maior número de colegas possível. Então eu resolvi tentar ensinar essa técnica para os outros colegas. Foi aí então que algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim, olha Alexandre, tu não é acupunturista, tu não é da área, você não pode estar ensinando um assunto desse. E aí então foi que eu resolvi convidar o meu ex-professor, que hoje é meu sócio, o Dr. Ari Moré, e um outro colega, o Dr. João, que foi o R3 do Ari durante a residência de acupuntura. E aí então nós fizemos uma empresa nova de um curso chamado Curso de Abordagem de Dor Miofacial e Agulhamento Seco. Esse foi um outro curso que teve um impacto gigantesco nos médicos de família, assim, eles ficaram enlouquecidos com isso. Fizemos a primeira turma há 2 anos atrás, 2017, e nos últimos 2 anos nós fizemos 4 turmas ao total, até que agora, em setembro desse ano, nós fechamos um acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, capacitamos 300 médicos no curso inicial, que é conhecido como nível 1, é um curso essencialmente de semiologia e diagnóstico diferencial, e desses 300, 30 iriam fazer o nível 2, que seria o curso de agulhamento seco, foi a última turma que nós fizemos agora. E aí agora sim, para esse próximo ano, para 2020, nós estamos criando uma nova empresa chamada Myomed, que já está montada. A gente pretende lançar cursos, não só cursos online, mas cursos presenciais e uma educação continuada, que a gente vai chamar de academia. Tem bastante coisa nova por vir aí. Mas fazendo então uma recapitulação da minha caminhada até aqui, eu comecei como médico emergencista. Na emergência descobri uma coisa chamada medicina de família, me encantei pela medicina de família, achei o máximo, descobri que já era médico de família e não sabia. Dentro da medicina de família, acabei me apaixonando por uma coisa chamada a avaliação e manejo de pacientes com dor. E dentro dessa coisa que eu acabei chamando de medicina musculoesquelética, descobri uma coisa chamada agulhamento seco e dor miofacial. Depois disso, acabei descobrindo uma outra coisa que me deixou mais enlouquecido ainda, que foi a eletroacupuntura e neuromodulação. Isso é uma outra coisa que pirou minha cabeça e eu sou louco para trazer um curso ensinando isso que eu aprendi para os médicos de família, dados o impacto que isso tem nos pacientes, é incrível. E cá estou criando cada vez mais recursos para ensinar a maior quantidade de médicos possíveis. Por quê? Primeiro porque eu acho egoísmo da minha parte só eu poder brincar nesse parquinho de diversões.
Segundo, que é incrível a diferença que a gente vê no manejo do paciente. O paciente que é aquele que a gente só via com uma dor nas costas, prescrevia um anti-inflamatório, corticoide, depois ele voltava, eu nunca resolvia. Eu agora encontrei a maneira de pegar, examinar daqui, examinar dali, até que chegando, toca um determinado ponto e o paciente faz aquela cara de dor, assim, essa é a sua dor? Ele, é, doutor. Então agora eu encontrei a maneira de chegar minuciosamente, detalhadamente no foco, na dor da pessoa. Essa é a sua dor. E o paciente, é, doutor. Então mesmo que eu não consiga resolver a dor do paciente, o bacana é que eu consegui encontrar a maneira de falar assim, olha, eu estou te entendendo. Você não é maluco. Eu sei que dor que você tem. Apesar de não aparecer no exame de imagem, eu estou vendo e eu entendo a sua dor. E eu vou te ajudar de uma maneira ou de outra. E isso, por si só, já é terapêutico. A pessoa já não fica achando que é coisa da cabeça dela, como tem muitos pacientes que acham que são. Que é bem comum no caso do miofascial. Isso então é o curso do nível 1. O nível 2, que eu chamei, a maneira como eu encontrei de explicar, que seria a próxima evolução, na minha linha do tempo foi o caminho que eu fui seguindo, seria então depois disso aprender uma técnica que é a anatomia palpatória, encontrar ponto gatilho, agulhar ponto gatilho. O que seria então a próxima etapa, na linha do tempo que eu fui aprender a neuromodulação. E, enfim, são as coisas que eu estou querendo passar para os médicos de família. O meu intuito sempre é ajudar ao máximo e passar o máximo do que eu aprendi no menor tempo possível, o mais mastigadinho, maceteado possível. Para quê? Para que esses médicos possam fazer aquilo que eu tenho feito. Não que eu seja uma pessoa especial ou boa, não é isso. Não me entenda errado. Eu acho que eu sou um médico mediano, médico comum como outro qualquer. Eu não faço nada de especial. Mas esse pouco que eu consigo fazer tem um impacto gigantesco em muitos dos meus pacientes. E se os outros médicos conseguirem aplicar aquilo que eu estou aplicando, muitos pacientes vão se beneficiar e é isso que eu quero. O que eu acho bom é, por eu não ser um cara especial, genial, nem nada de especial, eu acredito que qualquer médico de família é capaz de aplicar ou botar em prática aquilo que eu coloco. Portanto, o que eu ensino é replicável. E o objetivo maior é esse, ajudar a impactar definitivamente e a longo prazo na vida do maior número de pessoas possível. Muito bem. Então agora que eu me apresentei e contei um pouquinho da minha história, eu pretendo estar sempre publicando e divulgando conteúdos novos para a gente estar, de alguma forma, contribuindo, interessando, fisgando a curiosidade de cada um e trazendo um pouco de novidade. Por quê? Porque ninguém ensina esse assunto para a gente na faculdade. E precisamos falar nesse assunto. É muito prevalente. Quem está com dor sofre. E quem sofre consulta muito mais. E isso gera angústia no médico, que não sabe como resolver. Então, vamos tocar nesse assunto. Vamos mudar esse perfil. E vamos transformar esse paciente, que é a atual dor de cabeça da maioria dos médicos, no parquinho de diversões, no momento de alegria do médico. Essa é a minha missão, essa é a minha ideia. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se isso cativou a atenção e interesse de vocês, fique ligado, acompanhe as redes sociais. No Instagram tem o @musculoesquelética, no Facebook também a página Musculoesquelética, tem o nosso site oficial, que é o musculoesquelética.com, e em breve eu estou abrindo um canal no YouTube também, tá bom? Muito obrigado, pessoal, até mais.